Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre Gideão. O episódio de hoje é o caráter de Gideão. Esse é o nosso episódio 5 e nós vamos falar sobre quem Gideão era, como era a constituição interior de Gideão, como eram as atitudes que Gideão tomava, como era esse caráter, como Gideão ele tomava as atitudes, como ele era um homem que praticava a palavra de Deus. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Juízes, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos pouco a pouco explanando esses versículos e entendendo o que estava acontecendo na vida de Gideão. Nós vamos começar no primeiro ponto, que é levantes interiores, onde menos imaginamos. Muitas vezes passamos por levantes interiores dentro das nossas almas e a gente não entende por que isso está acontecendo. Essa guerra, muitas vezes, essa sensação de confusão interior, ou então aquela sensação de raiva, tristeza. Por que isso acontece? E nós vamos ver isso na história de Gideão, quando diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vítima de Abiezer? Então repare aqui que o povo, uma outra tribo, que fazia parte também das 12 tribos de Israel, mas a tribo de Efraim, se voltou contra Gideão. Gideão já tinha ganhado a batalha, porque Deus fez o milagre. Muitas vezes surgem levantes interiores, e onde menos nós imaginamos, na nossa alma, dentro de nós, na nossa família, amigos, pessoas próximas de nós, ou situações também perto de nós, situações que nos afligem na igreja, mas precisamos saber nos posicionar nos momentos como este, como Gideão fez. Gideão, ele não partiu agora para a guerra contra as tribos e falou assim: então vocês podem vir aí que a gente acabou de lutar uma batalha, a gente está vencedor, então a gente agora vai fazer uma briga interior entre nós e vocês, então vamos juntar nossas duas tribos e vamos ver quem vai sair vencedor. Não, ele soube tomar as iniciativas certas, ele soube tomar as boas atitudes, como a gente vê no próximo ponto, que é a humildade. Gideão, ele teve humildade, a gente viu ele falando aqui: não são os rabiscos de Efraim melhores do que a vítima de Abiezer? Rabiscos aqui, era dessa tribo de Efraim que veio contra ele, e esse Abiezer aqui é alguém da tribo dele, Então precisamos entender que algumas vezes vamos sair no prejuízo, pois precisamos ser humildes e saber que na hora certa o Senhor irá nos honrar, na hora certa o Senhor vai vir com a resposta. Então não tinha por que essa outra tribo de Efraim vir ali com toda essa ignorância, com toda essa raiva contra Gideão, porque afinal de contas, Gideão ele não estava ali somente pelejando pela tribo dele, mas ele estava pelejando por todo Israel. Então eles ali vieram, talvez com uma dor de cotovelo, perguntar para Gideão ali alguma coisa que ele tirasse satisfação, só que Gideão não estava visando os seus próprios interesses, e sim, principalmente, fazer a vontade de Deus. Então esse é o posicionamento correto que um cristão deve ter, o posicionamento que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Outro ponto muito interessante aqui sobre essa história de Gideão é apaziguador. Gideão, a gente vai ver que ele vai apaziguar essa contenda que surgiu na tribo de Efraim, quando ele diz assim: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Então perceba que Gideão ele foi um apaziguador, ele valorizou o trabalho daquele povo ali, daqueles efraimitas, ele valorizou aquilo que eles fizeram, que foi prender os príncipes daquelas nações estrangeiras, e com isso ele apaziguou aquela briga. Gideão era um apaziguador e devemos aprender isso com ele. Não podemos ser aqueles que vão desencadear contendas, fomentar intrigas ou até alimentar uma discussão. Nós precisamos ter o posicionamento correto de um cristão, porque Deus não queria que Gideão fizesse briga com mais uma tribo. Deus não queria que Gideão fosse brigar ali humanamente
com o irmão dele ali, já que eles estavam todos ali fazendo parte da nação de Israel. Ele queria que Gideão tivesse a atitude correta, assim como ele quer que nós tenhamos hoje, e nós somos capacitados pelo Espírito Santo a ter atitudes como essa. Mais pra frente eu não lembro qual é o nome do juiz, mas vai se levantar um juiz que a tribo, de novo vai ter uma tribo que vai se levantar contra, vai falar, olha, mas por que vocês não me chamaram pra guerra, pra peleja? E aí esse juiz, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele vai lá e fala assim, vocês estão achando ruim, agora a briga vai virar pra vocês. E aí uma guerra, né, começa a desencadear entre as duas tribos de Israel. Então, ou seja, irmãos ali se matando e brigando, uma briga interna dentro de uma nação. Então, nós precisamos ser, aqui nesse ponto, como Gideão, apaziguadores, pessoas que vão vir com a resposta branda. A Bíblia fala que a resposta branda, ela aplaca grandes opressores. Então, nós precisamos vir. E isso é difícil. Muitas vezes eu posso estar aqui falando para vocês, olha, venham com uma resposta branda, olha, tem a resposta correta no tempo da angústia. Só que quando nós estamos ali naquela situação e nós precisamos dar uma resposta, muitas vezes, é mais fácil nós darmos a resposta da briga, da luta, da contenda, de falar assim, então você quer vir aqui contra mim? Pode vir, que eu vou derrotar você. E não é a atitude que Deus quer que a gente tenha. A nossa briga, como eu falo sempre aqui em todos os vídeos, é contra Satanás e não contra o ser humano, né? Outra coisa que nós vemos aqui em Gideão muito interessante é a perseverança. Nós podemos ver que Gideão era um homem perseverante, quando os próximos versículos dizem assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Repare que Gideão, ele estava ali, ele e aqueles 300 homens já cansados, já tinham terminado não, né? Já tinham passado ali a noite, vamos falar assim, naquela peleja, mas eles ainda estavam perseguindo o inimigo, como eu falei até no vídeo passado, né? Aquele versículo que está em Salmos, onde o salmista diz: persegui meus inimigos e os alcancei, não voltei até que eu tivesse consumido. Então, a gente percebe que Gideão, ele não era um homem desistente. Ele podia ter, sim, algumas coisas que ele pedia, mais confirmações a Deus, ele queria mais sinais de Deus, mas ele não era um homem que desistia fácil. Mesmo cansados da peleja, Gideão continuou a perseguir os seus inimigos. Não podemos desanimar, não podemos retroceder, a perseverança deve estar em nós, porque a nossa vida inteira cristã vai ser uma vida de luta, de perseguir o inimigo, de lutar contra Satanás, de lutar contra as hostes satânicas, de lutar contra os demônios. Se nós retrocedemos, se nós não formos essas pessoas batalhando, guerreando as guerras de Deus, nós vamos perder o foco, nós vamos perder essa perseverança, que isso é muito importante, porque como até o Senhor Jesus fala, que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Se nós não perseverarmos até o fim, não vamos ser salvos, como a própria Bíblia fala, né, que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo, porque o diabo, ele vai vir com muitas ofertas, com muitas estratégias, com muitos planos, com muitos ardis, mas nós precisamos nos manter firmes no Senhor, pois só Ele tem a resposta, pois só Ele pode nos capacitar para nós enfrentarmos Satanás e seus demônios. Então a resposta certa e as atitudes certas vêm de Deus. Outra coisa muito importante que nós percebemos aqui é a falta. Quando falta o básico, quando falta o mantimento, e isso aconteceu também com Gideão, como nós podemos ver no próximo versículo 5, que diz assim: e disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Então a gente percebe aqui que ele pede para alguém, ali para uma pessoa, né, os homens, aqui fala os homens de Sucote. Há vezes em nossa vida que nos falta aquilo que é mais básico. E eu não estou falando agora simplesmente do alimento físico, um pão, arroz e feijão, eu não estou dizendo só isso. Mas eu falo assim, às vezes nos falta a paz que era para estar dentro de nós, às vezes nos falta. A alegria que era para estar dentro de nós e nos falta. O ânimo que era para estar dentro de nós e nos falta. Faltam coisas que são básicas para o funcionamento, para o bom funcionamento da alma humana. Mas muitas vezes esse bom funcionamento é afligido, ele é atacado, e isso acontece prejudicando o nosso bem-estar espiritual.
mas é nesses momentos de falta que a gente conhece quem está conosco e a gente conhece principalmente o socorro, a ajuda, o auxílio que Deus nos dá. Então, como eu estava falando, que há vezes que falta o mais básico, né? Tanto no físico, tanto no espiritual. Mas precisamos nos lembrar que Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso sustento, só nele há o verdadeiro alimento, só nele há o verdadeiro sustento para nossa alma. Então, nós vemos aqui que Gideão ainda pediu para aqueles homens, mas nós vamos perceber aqui depois que esses homens vão ser duros. Esses homens, eles não vão querer ajudar Gideão. Então, nós podemos perceber também que muitas vezes as pessoas vão ser duras conosco, né? Isso está nos próximos versículos, mas depois a gente vai ler também. Mas nós não podemos desanimar. Outra coisa também que a gente percebe nesse versículo 5 é reconhecendo os limites alheios. Gideão, ele não foi uma pessoa imprudente, um general imprudente, que falou assim, aqui vocês não prestam pra nada. Vocês, 300 homens aí, só me ajudaram até esse nível aqui da peleja, eu preciso de homens que me ajudem a peleja inteira. Não, ele falou assim, olha, para os homens de Sucote, me dá pães para esses homens. Depois que sustentar esses homens, eu vou e eu persigo os reis dos midianitas, mas dá para esses homens o mantimento. Gideão sabia que aqueles homens só iriam até aquele ponto. As pessoas têm seus limites de cansaço, têm seus limites de barreiras mesmo. Daquele ponto ela fala assim, até aqui eu não consigo mais. Eu não vou mais até aqui, né? Depois disso é só cansaço, é enfado. E Gideão respeitava a constituição alheia. Gideão, ele respeitava muito isso. Então repare que enquanto Gideão ele iria continuar perseguindo os inimigos, aqueles homens recompor as suas forças, recompor o seu sustento, e ter aquele momento de descansar, de se alimentar. Precisamos reconhecer os limites de cada um e respeitar a constituição do próximo, né? Não é porque eu sou de um jeito, eu tenho um limite maior de subsistência, que todo mundo vai ter um limite igual ao meu. Não é porque eu vou até 100 mil quilômetros correndo, que todo mundo vai até 100 mil quilômetros correndo igual eu vou. Não. Cada um tem o seu ponto. Então esse é um bom posicionamento de um líder. Gideão, ele se posicionava de maneira assertiva, de maneira correta, visando o bem-estar não somente da batalha, vitória na batalha, mas também aquelas pessoas que estavam com eles. O líder é aquele que persevera mesmo quando todos estão desacreditados, cansados, todos estão afadigados, mas o líder persevera. Como líderes, somos chamados a pagar o preço para a vitória. Então, como servos de Deus, nós precisamos valorizar aqueles que estão conosco e muitas vezes deixar eles descansarem quando nós mesmos estamos sem descanso, né? Valorizar ali aquelas pessoas que correram com a gente até um período, mas depois elas não conseguiram mais. Como foi o caso aqui de Gideão, que ele se propôs a sozinho perseguir aqueles reis. E a gente percebe isso em pequenas atitudes. A gente não tá falando agora em grandes atitudes. Quando, por exemplo, em um trabalho a gente fala assim, não, faz outra coisa, faz essa parte mais fácil, deixa que eu faça a primeira parte, deixa que eu faça a parte mais difícil. Valorizar aquelas pessoas que estão conosco. Não é porque uma pessoa fica dentro de casa o dia inteiro que essa pessoa fica só mexendo no celular. Não. Por exemplo, uma dona de casa que Deus fala ali para ela ficar em casa, ela vai o quê? Buscar ajudar a família, limpar a casa, glorificar a Deus onde ela está, dar um bom testemunho. É isso que ela vai fazer. Ela não vai ficar ali simplesmente vendo série na Netflix e não fazendo nada. Porque Deus também, ele sabe até onde a gente vai e ele nos dá, às vezes, até alguns privilégios, mas ele quer que a gente valorize isso. Que a gente também esteja ali buscando sempre melhorar. A gente percebe que o líder aqui, no caso de Gideão, que era o general, ele tinha que ter uma atitude mais assertiva do que de todas as outras pessoas que estavam ali com ele, porque ele dava o exemplo. Outra coisa também é quando o humano vira as costas. A gente percebe que mesmo às vezes a gente fazendo o melhor que a gente pode, vai ter pessoas que vão virar as costas para nós. Como nós podemos ver no versículo 6, onde diz assim: porém os príncipes de Sucote disseram, porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna para que te demos pão ao teu exército? Ou seja, esses homens aqui, eles queriam negar uma coisa tão básica, um sustento, um alimento, porque eles falaram assim, não, vocês ainda não estão com os reis aí, então não vou dar nada para vocês. O que custava aqueles homens ter dado pão? Pão, uma coisa tão básica para Gideão e para aqueles homens. Então a gente percebe aqui que infelizmente algumas vezes as pessoas vão nos virar as costas. Muitas vezes o humano diz não. E não é esse não que você merece ouvir. É aquele não que é injustamente. Por exemplo, quando Davi ele estava naqueles momentos de
de falta mesmo, de escassez, ele e os homens dele. E ali ele pedia, às vezes, o mantimento, né? Quando ele pediu para Nabal, e Nabal falou, não vou dar. Ainda que depois Abigail foi e trouxe os mantimentos que eles estavam ali, os alimentos que eles precisavam. Mas o Nabal disse não. E assim sempre vai haver, até a volta de Cristo, pessoas que são ingratas. Essas pessoas que são ingratas, primeiramente elas são ingratas para com Deus e depois para com o próximo. Primeiramente elas viram as costas para os humanos. Primeiramente elas viram as costas a Deus e depois para o ser humano. Então é claro, eu não estou falando de alguém aqui que fica pedindo à custa de nada. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de Gideão, ele estava perseguindo. Gideão, ele não se negou ao serviço, ele estava perseguindo os inimigos, mas ele realmente ali passou por essa injustiça. Todos nós cristãos, isso é uma coisa que infelizmente não é desejado na jornada, mas vai acontecer. Todos nós passamos por momentos de injustiça. Então precisamos entender que mesmo que as pessoas nos virem as costas, o Senhor nos atenderá, o Senhor vai nos sustentar. Então isso é uma coisa que nós vemos nesses momentos de aflição e de falta, que mesmo na falta humana, o espiritual supre. Outra coisa que nós vemos também são as consequências das debilidades, como é o caso que a gente vai ver no versículo 7, que diz assim: Então disse Gideão, por isso quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Então Gideão, ele fez uma promessa, ele sabia que Deus ia atender ele sabia que a promessa ia ser cumprida pelo Senhor, que ele ia pegar assim esses reis e punir, mas ele falou assim, quando isso acontecer, a vingança também vai vir para vocês, o juízo, a consequência vai vir sobre vocês. Isso é aquilo que Gideão fez aqui. Por causa da má atitude daqueles homens perversos, tiveram uma consequência. As consequências iriam vir sobre os atos deles. Então, muitas vezes, por causa de más atitudes, nós colhemos os frutos amargos, nós colhemos as coisas perversas que as nossas escolhas fizeram. Então nós percebemos isso na vida de Gideão, não na vida de Gideão em si, mas na vida daqueles homens que estavam ali sendo perversos. Por causa da malignidade deles, de não querer dar uma coisa tão básica, nós percebemos aqui que a consequência veio, e veio realmente com juízo. Outra coisa que a gente vê também aqui é a repetição, que está no versículo 8, onde diz assim: Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Novamente, Gideão pediu uma coisa tão básica aos homens daquela cidade chamada Penuel, e aqueles homens também responderam com amargura de espírito, também se negaram a dar uma coisa tão básica para os homens que estavam com Gideão. Então, algumas vezes, as situações elas vão se repetir na nossa vida, mas precisamos examinar se essa repetição é causada pela nossa desobediência, se é uma coisa que nós provocamos, ou se é a rebeldia alheia derramada sobre as nossas vidas. Nós precisamos pensar, isso que está acontecendo comigo foi algo provocado? Eu fiz alguma coisa errada ou realmente está vindo aqui um percurso adverso da jornada? A gente tem que ter esse discernimento para examinar essas situações. Outra coisa que a gente vê também aqui é eliminando o refúgio do inimigo, eliminando aonde o inimigo se esconde, eliminando aonde o inimigo se abriga, aonde Satanás está se abrigando nas nossas vidas. Como na própria Bíblia diz em Cantares, né, ou no Cântico dos Cânticos de Salomão, onde diz: Tirai as raposinhas que fazem mal à vinha, né? São as pequenas coisas que fomentam, que alimentam Satanás. Como nós podemos ver no versículo 9, que diz assim: Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então ele falou assim: aquilo que vocês estão se abrigando, onde vocês estão colocando a confiança de vocês, que no caso aqui dessa cidade era uma torre, eu vou acabar com essa torre, eu vou derrubar essa mesma torre que vocês estão ali confiando, colocando toda a confiança de vocês nela. Assim como Gideão iria derrubar a torre em que aqueles homens estavam colocando a confiança e o refúgio deles, nós precisamos eliminar as fortalezas do inimigo dentro das nossas vidas. Tudo aquilo que é uma fortaleza, que é um esconderijo do inimigo dentro de nós, nós precisamos tirar, nós precisamos derrubar e eliminar. Outra coisa também que nós podemos perceber aqui é a vitória na peleja. É quando a gente consegue esse êxito na guerra, não por a gente mesmo, mas é porque é Deus que capacita. Quando nós vemos assim:
Estavam, pois, Zebe e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Joquebeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zebe e Salmuna, porém ele os perseguiu, e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zebe e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Então a gente percebe aqui que ele acabou com tudo aquilo que era ali de Zebe e Salmuna, né? Esses 2 reis aqui, ele desbaratou todo aquele exército. Então nós podemos perceber essa vitória na peleja. Aqueles que não acreditaram em Gideão, não colocaram fé que ele era o escolhido de Deus, o Gideão ali, ele provou, né? Ele foi usado pelo Senhor para derrotar esses reis dos midianitas. Gideão saiu vitorioso da peleja contra o inimigo. Não podemos sair destruídos da peleja contra o inimigo de nossas almas, Satanás. Devemos sair vitoriosos. Porque aqui, essa vitória, né, pra gente, ela significa uma vitória espiritual, uma vitória contra Satanás, contra hostes espirituais, contra tudo aquilo que está na nossa vida, tirando o nosso relacionamento com Deus, nos fazendo mal. Então nós precisamos nos focar em Deus e ter as atitudes que o Senhor espera de nós para sairmos vitoriosos. Outra coisa aqui que a gente percebe nos próximos versículos é muito interessante, quando diz assim: voltando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, pela subida de Eres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. O Gideão, ele ia fazer ali o que ele tinha prometido para aqueles homens, né? Ele falou que ia destruir aquela cidade, e da outra cidade também que ele pediu, ele ia destruir a torre. Nós precisamos investigar mesmo na nossa vida espiritual aquilo que está causando essa ingratidão. Precisamos investigar na nossa vida espiritual aquilo que está nos causando esse distanciamento do Senhor, essa falta de prazer das coisas de Deus, falta na oração, falta na leitura bíblica, falta nos jejuns. Precisamos investigar em nossas vidas onde é que nós estamos errando, aonde é que o inimigo está ganhando vantagem dentro de nós. Então nós precisamos ter essa investigação espiritual com a ajuda do Espírito Santo, porque é ele que nos dá o discernimento para saber aonde nós estamos errando. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então só ele pode nos capacitar para isso. Aqui Gideão, no físico, ele viu ali um homem, né, e ele chamou esse homem e foi pedir ali os nomes, né, esse homem deu até por escrito os nomes dos moradores, né, dos chefes, dos líderes daquele local. E aí a gente sabe que mais tarde vai acontecer assim essa peleja contra esses inimigos daqueles homens, né, esses líderes inimigos. Então a gente percebe aqui que precisamos investigar em nossas vidas aquilo que está contra Deus, e isso somente com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos ser vigilantes, não deixar nem entrar dentro de nós aquilo que faz guerra contra Deus. Outra coisa também é o cumprimento da promessa. Gideão cumpriu o que prometeu, dando uma severa lição aos homens daquela cidade. Precisamos ser fiéis e cumprir o que Deus nos prometeu, cumprir aquilo que são as palavras do Senhor, ser obedientes aos mandamentos do Senhor. E a gente vê isso no versículo 16 e 17, quando diz assim: e tomou os anciões da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então a gente percebe aqui que as 2 cidades que tinham se negado a dar ali o alimento, né, um mantimento, um pão para aqueles homens, né, eles tiveram uma severa lição. Mas por causa da desobediência, aquilo foi uma consequência do próprio pecado deles, né? Então a gente percebe aqui esse cumprimento de Gideão. Era um homem de palavra, e nós precisamos ser pessoas de palavras, pessoas firmes, pessoas ali que vão cumprir as palavras com o Senhor integralmente, pessoas que vão ali pelejar mesmo pela vida espiritual, ser pessoas fiéis ao Senhor. Nós precisamos também aprender com a lição que está na Bíblia, as lições de Deus. E nós precisamos ser aquelas pessoas que vão lutar mesmo pelo nosso crescimento espiritual, para a nossa visão ser fortalecida em Deus. Então nós temos um outro ponto muito interessante, que é aqueles que o inimigo derrotou. E a gente vê isso no versículo 18, que diz assim: depois disse a Zebe e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei.
Então aqui nós percebemos que agora Zeba e Salmuna, eles confessam, né? Gideão pergunta e eles falam, assim como tu eras, eram eles. Então tem batalhas que nós saímos vitoriosos, mas muitos haviam sido derrotados pelos inimigos. Enquanto muitas vezes nós passamos por provações e até por tentações vitoriosas pela força do Espírito Santo, muitas pessoas caíram nessas mesmas circunstâncias. Nessas mesmas situações, houveram muitas pessoas que abandonaram a fé, que negaram a Cristo, que se voltaram as costas contra Deus. Então não é porque nós saímos vitoriosos de uma situação que todo mundo vai sair também, que todo mundo vai perseverar a fé até o fim. Então tem sim essas pessoas que vão ficar muitas vezes para trás, que não vão perseverar, que vão desistir. E a gente percebe aqui também em Gideão um ponto muito importante, que é a misericórdia com prudência, quando o versículo 19 diz: então disse ele, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. Então a gente percebe aqui que ele fala, olha, não, esses aí eram meus irmãos, vocês mataram os meus irmãos. Temos que ter misericórdia, mas também precisamos ter discernimento e prudência para não cairmos no engano. Porque Gideão mesmo ele fala que se aqueles reis não tivessem matado os seus irmãos, ele deixaria sim com vida. Mas como eles fizeram algo tão abominável e algo tão perto ali de onde Gideão, onde era a família de Gideão, pessoas próximas a ele, iriam sim vir as consequências. Então a gente percebe isso. E outra coisa que a gente vê aqui muito nesses versículos, e é mesmo na vida acontece isso, são os privilégios, né? A honra. Gideão, ele era um homem também que concedia privilégios, assim como Deus nos concede muitos privilégios, concede sim essa honra. Aqui a gente vai ver nesse versículo que por causa desses reis, dessas atitudes, né, e essa consequência deles matarem os irmãos de Gideão vai vir sobre a vida desses reis, e Gideão concede uma honra a seu filho, quando o versículo diz assim: disse a Jéter, seu primogênito, dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Não há privilégios que damos aos nossos amados, que damos às pessoas queridas para nós. Mas, assim como nós recebemos também muitos privilégios de Deus, mas muitas vezes as pessoas não têm a estrutura, né, que é até um próximo ponto, essa estrutura espiritual para fazer por onde? Para perseverar ali nesse privilégio, para lutar realmente e fazer aquilo que é esperado. As pessoas até recebem esses privilégios, mas não sabem como agir, não têm estrutura para agir. É aquilo que hoje nós vemos muitos líderes que têm esse ministério, né, um ministério de liderança, né, essa questão de pastorear outras pessoas, mais do que um privilégio, é uma responsabilidade, uma grande responsabilidade, porque um líder vai ter que apresentar todos aqueles que foram seus liderados. Um pastor vai ter que apresentar todas as ovelhas que ele estava ali arrebanhando para Deus e com responsabilidade. Será que ele está ali com a mão livre de culpa? Sabe? Será que ele está ali sem responsabilidade? Então são privilégios que vão ali, tem que ser prestado conta. Aquilo precisa ser, a pessoa ter estrutura para passar ali por isso. Então cada um tem a sua estrutura e precisamos respeitar até onde cada um vai. Como foi o caso aqui, no filho de Gideão, o Jéter, ele era um moço novo. Ele não tinha estrutura para ir para uma guerra e para matar pessoas como naquela época. Há pessoas ainda que são crianças espirituais. O que não se pode é continuar no infantilismo espiritual a vida inteira. Continuar naquela infantilidade assim, como se fosse normal, habitual. E não querer crescer, e não querer evoluir, e não querer mais de Deus. Então, a gente não está falando aqui agora de pecado. Nós não estamos falando aqui de pessoas que pecaram. Estamos falando aqui de diferentes capacidades. Estamos falando aqui de imaturidade muitas vezes, mas que com o crescimento é sanado, né? Aqui, muitas vezes, a gente está falando aqui no espiritual. Então, essa imaturidade, ela só é sanada quando há um crescimento espiritual. E isso demanda tempo e busca. Outra coisa também que nós vemos é quando o inimigo zomba. Por causa dessa atitude de Jéter, do filho de Gideão, o inimigo Zeba e Salmuna, os reis dos midianitas, vai zombar dele. E a gente vê isso quando o diabo zomba de pessoas, crianças na fé. Pessoas ali que não têm estrutura, pessoas ali que não têm essa agilidade, pessoas ali que não têm essa questão de se levantar espiritualmente. O diabo zomba, ri da cara dessas pessoas, como a gente vai ver nos próximos versículos. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Perceba aqui
que Gideão, ele mesmo teve que matar aqueles reis. E nós precisamos vencer os inimigos espirituais, porque senão eles vão tirar sarro da nossa cara, eles vão rir da nossa cara, eles vão chamar de incapazes. Mas quem nos capacita é Deus, e nós precisamos honrar esse privilégio que Deus nos deu. Então, se Satanás souber das nossas fraquezas, ele irá zombar de nós, nós seremos pessoas fáceis para ele, alvos fáceis. Então, nós não podemos publicar, vamos falar assim, as nossas debilidades. Hoje tá muito comum todo mundo publicar tudo. Então eles publicam, eu sou fraco naquilo, eu tenho medo daquilo outro, eu não posso com aquilo outro, eu tenho fobia daquilo outro, eu tenho um problema com aquilo outro. Quando nós estamos em uma peleja espiritual, tem que ter mais cuidado ainda. Porque Satanás, ele sabe das coisas, de tudo, que passa na nossa mente e a gente aceita, porque ele mesmo envia o convite. Então ele sabe de tudo aquilo que a gente vai cair ali, não porque ele seja soberano, né? Porque não é que ele tem essa questão da onisciência, mas porque ele manda os convites e sabe quando nós vamos cair. Ele sabe quando a gente aceita aquilo. Então aqui esses homens, esse Zeb e Salmuna, eles começaram a tirar sarro daquele menino, e aí Gideão se levanta e mata, né? Matando o inimigo. E nós precisamos sair, como eu sempre falo aqui para vocês, vitoriosos dessas batalhas espirituais. Devemos matar e destruir tudo aquilo que pertence ao inimigo de dentro de nós. Tudo aquilo na nossa alma que vai contra Deus. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, nós precisamos tirar, aniquilar. Nosso inimigo é Satanás e seus demônios, e é ele que nós devemos pelejar. Nós precisamos pelejar pela nossa vida espiritual, pela nossa vida com Deus. Nós não podemos aceitar sair perdedores no combate, na batalha espiritual. E isso demanda, sim, discernimento, isso demanda tempo com Deus, isso demanda confiança, fé em Deus e ter essa questão dos cuidados, ter essa questão de respeitar as capacidades das outras pessoas, ter essa questão de como se portar, não fazer das nossas fraquezas um alvo fácil, não publicar elas. Nós precisamos sim vencer a nós mesmos, vencer as nossas fraquezas em Cristo, colocar os pés da cruz para que Ele sim nos faça vencedores. E a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, que todos nós venhamos sair mais que vencedores dessa peleja, pela nossa vida espiritual. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!